Então vamos começar com a primeira lição, que é 1. Conhecer colegas novos. Conhecer colegas novos. Para conhecer pessoas novas e colegas novos, nós temos que utilizar um tipo de linguagem formal ou informal para apresentar ou cumprimentá-los. Para isso, vamos utilizar linguagem nova, alfabeto diacríticos e grafia, vocabulário, apresentações e cumprimentos e competência nova, apresentar-se aos colegas de trabalho. Em relação ao 1.1, chave linguística apresentar-se, temos que ter em conta que existem algumas expressões formais e algumas delas seria bom dia a partir das 7 da manhã ou quando uma pessoa acorda. Assim que acordarmos e cumprimentarmos outras pessoas, podemos dizer bom dia. Boa tarde, a partir das 12 ou 13 da tarde, pode ser a partir do momento que queira ir almoçar. Se nós almoçamos, a partir do momento que se almoça, já é de tarde. E boa noite, a partir das 8, a partir do momento que se janta ou começa a escurecer o dia. E se estiver durante toda a noite acordado e vir alguém e cumprimentar outra pessoa, também é normal dizer boa noite. Agora vamos ver um diálogo entre a Ana e o João que utilizam um cumprimento formal. Ana diz: Bom dia, o meu nome é Ana Saraiva. E o João responde: Bom dia, Ana. Eu chamo João Gonçalves. No entanto, há que ter em conta situações tanto formais como informais. Costuma-se dizer olá, bom dia, olá, boa tarde ou olá, boa noite. Olá é utilizado mais em Portugal e oi no Brasil, apesar destas duas formas poderem ser utilizadas em ambos os países. Vamos ver o exemplo do Rui e do diálogo entre o Rui e a Joana. O Rui diz: Olá, eu sou o Rui. E a Joana responde: Olá, Rui, eu sou a Joana. Algumas formas de cumprimento. Podemos dizer muito prazer quando alguém nos está a cumprimentar ou estamos a conhecer alguma pessoa pela primeira vez. Nós podemos dizer muito prazer. Prazer, a palavra só prazer é menos formal. Prazer em conhecer é mais formal. O prazer é todo meu. Todo está entre parênteses porque pode ser omitido. Nós podemos dizer o prazer é meu. Vamos ver um exemplo de diálogo entre a Sandra e o Pedro. A Sandra diz: Eu chamo-me Sandra. E o Pedro responde: Prazer em conhecer Sandra. Eu sou o Pedro Santos. A Sandra responde: O prazer é meu. Existem vários títulos em português de Portugal em que se utilizam diferentes formas de tratamento, dependendo do tipo de pessoa que vamos falar. Temos dona. Dona normalmente é utilizado para pessoas que não têm títulos académicos. Temos vários exemplos. Agora, temos doutor. Doutor, normalmente, são pessoas que já têm um título académico, têm uma licenciatura ou mestrado. Normalmente, os doutores também são doutorados, os que têm doutoramento, e escreve-se por extenso. Se somos licenciados, escreve-se DR. Ou DRA para senhoras, doutora. Estes dois tratamentos são muito importantes para pessoas que têm títulos, mas só podemos utilizá-los se sabemos que essas pessoas realmente são licenciadas, no mínimo. Também temos os médicos. Os médicos também são doutores. Está bem? Depois temos senhor e senhora é o tratamento geral. Sempre são senhores ou senhoras.
O senhor para homens, senhora para mulheres. E também é possível não ter o sujeito, sem sujeito. O que é que isso quer dizer? Se nós não sabemos o nome da pessoa, não sabemos o título, o tipo de título que utilizar, também podemos dizer meu senhor, minha senhora. Meu e minha são os pronomes possessivos que se utilizam antes do sujeito. Neste caso, é uma forma muito educada de tratamento em português de Portugal ou europeu. Agora vamos ver um diálogo utilizando títulos de forma muito formal. Por exemplo, entre a Andreia e a Dona Filomena. A Andreia diz: Boa tarde, minha senhora. Eu sou a doutora Andreia Pires. A Filomena diz: Boa tarde, senhora doutora. Eu chamo-me Filomena Fonseca. Agora vou-vos dar dois exemplos de verbos. Um deles, irregular, o verbo ser, e o outro, o verbo regular, terminados em ar. São exemplos. Eu sou, tu és, ele, ela, o senhor, a senhora, você é, nós somos, vós sois, eles, elas, vocês são. O verbo chamar-se. Eu chamo-me, tu chamas-te, ele, ela, o senhor, a senhora, você chama-se, nós chamamo-nos, vós chamais-vos, eles, elas, vocês chamam-se. Em relação aos pronomes pessoais, vós está em desuso e atualmente só se utiliza no norte e centro de Portugal. Eu sou do centro de Portugal. Eu utilizo muito o pronome vós. A palavra vocês, o pronome vocês, usa-se no resto do país. Substitui de alguma forma o pronome vós. O vós está na segunda pessoa do plural, enquanto que vocês está na terceira pessoa do plural e usa-se no resto do país e nos restantes países lusófonos. São como o Brasil ou como os países africanos, os palopes. Em relação aos pronomes reflexos, vamos verificar que nós, depois do verbo, retira-se a letra S de chamamos e acrescenta-se o hífen ou tracinho. E temos como exemplo nós chamamo-nos. Se verificarem aqui, retira-se o S. Em relação aos pronomes reflexos me, te, se, nos e vos, separam-se com hífen, sempre, sempre, sempre depois do verbo. Depois do verbo, nunca antes. Antes do verbo, com advérbios de negação, são utilizados com advérbios de negação ou advérbios de interrogação, entre outros. Há muitos advérbios que obrigam a que os pronomes reflexos venham antes do verbo. Eu dou-vos aqui algum exemplo. Exemplo, eu chamo-me Liliana, eu não me chamo Ana, como te chamas? Cuidado, não tem a ver com a interrogativa, tem a ver com o advérbio interrogativo como. Como te chamas? Tu chamas-te Ana? Não, não me chamo. Não é de negação. Ela chama-se Ana? Sim, chama-se. 1.3 Pronúncia do alfabeto. Ouça ou veja o vídeo para ver como se pronunciam as letras do alfabeto, alguns diacríticos e dígrafos em português, as vogais em laranja, as consoantes em azul, os estrangeirismos em verde, os diacríticos em amarelo e os dígrafos em roxo.
Agora vou-vos mostrar uma tabela com 3 colunas, onde vem a letra, o nome e o som. A, B, C, C cedilha, CH, D, E, F, G ou G, ou G. O som do H é mudo. I, J, K, K. L, LH, L, M, N, NH, O, P, Q, R, ou R. 2 R's ou duplo R. S, 2 S's ou duplo S. T, U, V, duplo V ou W. U. X, Y ou Y. I. Z. E agora terminamos o alfabeto. 1.5. Chave linguística. Apresentar pessoas. Agora vou-vos apresentar expressões formais que se podem utilizar para apresentar e conhecer pessoas. Gostaria de lhes apresentar a Dona Filomena Mercedes, por exemplo. Apresento-lhes a Dona Filomena Mercedes. Gostaria que conhecesse ou gostaria que conhecessem a Dona Filomena Mercedes. Também menos formal, mas não quer dizer por isso que não seja educado. Quero-te apresentar a Dona Mercedes. Gostaria de vos apresentar a Margarida. Apresento-te ou apresento-vos o João. Quero que conheçam a Beatriz. Em asterisco, como temos aqui, isto é um asterisco. Em asterisco, todas estas palavras que estão com asterisco, significa que se é a mais de uma pessoa, se é no singular ou no plural. Neste caso, vos é plural e lhes também é plural. Agora vou-vos apresentar um exemplo de um diálogo de uma apresentação formal entre o Luís, o João e a Maria. O Luís diz: Doutor João, apresento-lhe a Maria Duarte. A Maria é a nossa gerente de vendas para a Europa. O João diz: Prazer em conhecer, Maria. Eu sou o João. A Maria diz: O prazer é todo meu. Agora vamos ver uma apresentação informal entre colegas ou amigos, entre o João, a Sónia e a Teresa. O João diz: Olá, Teresa. Quero-te apresentar a Sónia. A Sónia diz: Olá, eu sou a Sónia. Prazer em conhecer. A Teresa responde: Muito prazer. Agora vamos ver situações formais e ver alguns exemplos. Por exemplo, esta senhora é a Dona Teresa, se nós quisermos identificar a pessoa. Se quisermos também dar mais informação sobre a Dona Teresa, por exemplo, podemos dizer: esta é a senhora que é vizinha da Dona Albertina. Este senhor é o Doutor Joaquim. É o médico da minha mãe, por exemplo. Em situações nada formais ou menos educadas, podemos dizer: esta é a Maria, ou este é o João, ou esta é prima da Ana, este é primo ou é irmão do Joaquim, por exemplo.
Agora vamos ver um exemplo de um diálogo formal entre a Inês e o Dr. Silva, em que a Inês apresenta a Sara. A Inês diz: Boa tarde, Dr. Silva. Esta senhora é a Sara, a nossa secretária. O Dr. Silva responde: Boa tarde, Sara. Prazer em conhecer. Agora vamos ver um diálogo informal em que o Tó, o Zé e a São estão a falar. Supostamente, neste caso, podem ser colegas de trabalho que já tenham muita confiança entre eles, ao ponto de utilizar diminutivos. Vamos ver. O Tó diz: Olá, Zé, esta é a São, a nossa secretária. O Zé diz: Oi, São, prazer. Diminutivos: Tó de Antônio, Zé de José, São de Conceição.